Bom, pessoal, nessa aula nós vamos entrar sobre o assunto de diretrizes. Vamos começar a abordar esse assunto, tá? E a primeira diretriz que eu quero falar é sobre as instruções claras e específicas. Modelos de linguagens, né, as LLMs, não conseguem ler a sua mente. Detalhe bem o que você quer como resultado. Forneça informações referentes a tamanho, profundidade das respostas desejadas, ok? Alguns pontos importantes sobre isso que eu acabei de falar, né? Detalhe bem suas requisições, isso é uma forma, tá bom? Forneça as etapas passo a passo, isso aqui é algo bem importante, passo a passo bem claro para a execução das tarefas. Peça ao modelo para adotar uma persona, ou seja, se comporte como tal pessoa. Eu quero que você se comporte como um especialista em marketing, tá? Eu quero que você se comporte como um doutor de engenharia de mecânica, por exemplo. Então, assim, a gente passa essa persona para ele, tá bom? Especifique o comprimento desejado da resposta. Isso aqui é também ideal. Não só o comprimento, mas também o modelo da resposta, tá? Às vezes você precisa ali especificar como que você quer que ele responda, para senão ele começa a mandar coisa até demais da conta, tá? Bom, vamos lá abordar ponto a ponto aqui de maneira mais específica. Detalhe bem suas requisições. Vamos dar um exemplo aqui para vocês de um prompt ruim e um bom prompt para você ter essa comparação aí. Um prompt fraco. Resuma as notas da reunião. Bom, isso aqui é um prompt bem enxuto, né? Bem fraco. Um prompt um pouco mais elaborado. Resuma as notas da reunião em um único parágrafo. Em seguida, escreva uma lista resumida dos palestrantes e cada um de seus pontos-chave. Finalmente, liste os próximos passos ou itens de ação sugeridos pelos palestrantes, se houver, tá? Então, esse aqui já é um prompt mais detalhado, um prompt com informação bem sobre o que eu quero, tá? Com detalhes, rico em detalhes. Então, ó, reúne um único parágrafo. Depois, escreva uma lista resumida, tá? Depois, liste os próximos itens. Então, assim, é bem detalhado, tá? Outro exemplo aqui, ó. Como adiciono números no Excel? Poxa, existem várias fórmulas. Existem várias formas de você fazer isso, né? Então, aqui é um bom prompt, ó. Como somar uma linha de valores em dólares no Excel? Quero fazer isso automaticamente para uma planilha inteira de linhas com todos os totais terminando à direita em uma coluna chamada total. Então, aqui tá um bom prompt para você passar que com mais detalhes para que o agente se comporte da maneira que você quer, tá bom? Ponto 2. Forneça as etapas e passo a passo claros para a execução da tarefa. Aqui um exemplo de um prompt fraco. Remova todas as informações de identificação pessoal deste texto e aqui a gente passa o texto, tá? Um bom prompt, ó. Quero tornar alguns textos anônimos, removendo todas as informações de identificação pessoal. PI. Então a gente que passa um código, ó, entre chaves, que é o conceito entre parênteses, que é um conceito que a gente utiliza também para ficar a gente entender melhor, pode ele entender que ali seria um código, seria a identificação pessoal. Então aqui, ó, PII, né? Remover todas as informações pessoal, PII. Então ele sabe que toda vez que eu estiver falando sobre PII, eu estou falando sobre a identificação pessoal do usuário ali, de algumas pessoas. Siga essas etapas, o passo a passo. Aqui eu dou o passo a passo para a instrução. Olha lá. Substitua todas as ocorrências de nomes, números de telefones e endereços residenciais de e-mail por XXXX. Então, toda vez que tiver essas informações de nome, número de telefone, endereço, da residência do usuário e o e-mail, ele vai colocar o XXXX. Tá? Se o texto não contiver o PI, ou seja, as informações pessoais, que é o código que a gente passou aqui, ó, identificação pessoal, copia a palavra por palavra sem substituir nada. Ou seja, ele vai copiar e não vai fazer substituição nenhuma. Produz apenas o texto processado, sem comentários adicionais. Isso aqui é importante, porque às vezes ele vai lá e burla. Ele vai lá e complementa o que ele copiou. Então a gente passa aqui, ó, não faça isso, tá? É para pegar o texto e colocar o texto exatamente como ele está, sem comentário adicional. Se houver dados, informações pessoais, substitua por XXX. É isso que eu estou falando pro prompt aqui, tá bom? Mas eu não consigo fazer isso aqui passando um prompt fraco. Por exemplo, reforma todas as informações de identificação pessoal do texto.
Aí ele pode chegar aqui e fazer, cometer esses erros aqui, adicionar um comentário diferente, não saber como é que vai substituir as informações, né? Colocar números falsos, por exemplo. Nesse caso aqui, eu estou passando como é que tem que, o formato que tem que substituir, tá? E se não houver, só copiar o texto. E aqui está os textos a ser processados. A gente passa o texto aqui para o LLM. Então, isso aqui é importante demais, que é o passo a passo com clareza nas execução das tarefas. Bom, continuando aqui, pessoal. Peça para o modelo adotar uma persona, tá? Bom, um prompt fraco. Há dois patos na frente de um pato, dois patos atrás de um pato e um pato no meio. Quantos patos existem? Grandes chances do modelo errar. Isso aqui é, obviamente, né? Aqui você já passa um prompt mais detalhado. Você é um bot lógico mestre, projetado para responder a problemas lógicos complexos. Resolva este quebra-cabeça lógico. Há dois passos de frente do passo, passo atrás de um pato, tal, 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 tal. Quantos patos existem? Aí ele tem mais chance de acertar, porque ele incorpora a personagem de um mestre lógico, tá? Então ele já tem essa personalidade. Quando a gente for passar a nossa instrução para o nosso agente de IA na automação, na prática, porque aqui, pessoal, é a parte mais conceitual, mas na prática a gente vai usar desse conceito de engenharia para instruir o nosso agente. Tá bom? Então ele já vai se comportar como um mestre. Aí o usuário chega e vai passar exatamente o prompt fraco aqui. O usuário, ele não tem esse conhecimento de passar uma engenharia de prompt completa. Não, ele vai passar isso aqui para o agente, ó. Só que na instrução do nosso agente, nós já definimos a persona para ele lá. Então ele sabe exatamente como se comportar. Entendeu? Então tudo isso aqui é a parte conceitual, mas na prática vocês vão entender exatamente quando e como deve usar isso aí. Outra dica: especifique o comprimento desejado nas respostas. Resuma em no máximo 50 palavras. Cara, não adianta você querer pôr muita palavras. Na verdade, sim. Pode ser muitas palavras, desde que você especifique o comprimento da resposta, tá? Nesse caso que eu passei, resume no máximo 50 palavras, que é algo ideal, mas você pode, sim, dependendo do que o seu agente, sua automação está fazendo, você vai precisar de mais palavras. Mas é ideal que você passe e instrua o seu agente na quantidade de palavras que ele deve resumir, tá bom? Bom, pessoal, nessa aula é só. Na próxima aula nós vamos para a próxima diretriz, chamada formatação de prompts, tá bom?